A heroína da espada, logo depois que chegou à cidade, ela já começa a brincar com tudo. Mas o nosso querido herói da cura, exatamente o protagonista, ele vai enganar ela, ele engana ela de uma forma maravilhosa e logo em seguida ele vai ensinar ela a como tratar uma mulher. Incrível, bora ver isso daí. E aí, nerd, que eu Strife, bem-vindo ao Nerd Mania. Hoje a gente vai falar de Kaifuku, exatamente esse anime que tá sensacional, que todo mundo já deve conhecer bastante. Então bora começar falando dele, mas agora a gente vai falar da chegada, exatamente, da chegada da heroína da espada e a princesinha, que aconteceu no episódio passado. A chegada deles foi tão assim do nada que o nosso protagonista nesse episódio agora ele já estava com vontade de atacar a heroína da espada, exatamente. Ele estava com uma sede insaciável por sangue. A única coisa que controlou ele foi a visão daquele arqueiro lá super casca grossa, exatamente. Aquele arqueiro que aparece no anime nesse episódio agora, ele já olha para a torre diretamente como se ele estivesse sentindo que tinha alguém lá. O protagonista ele vê ele de cara e já foge. Ele recua porque aquele cara deve ser muito bom com aquele arco e flecha, como a gente viu. E o relacionamento do nosso querido protagonista com a heroína, qual é? Muitos sabem que ela abusou dele diversas vezes, incomparáveis vezes também, a gente pode falar. Além de agredir ele todas as noites, ela fazia outras coisas com ele porque ele fazia coisas com a princesa. Eu não posso deixar muito especificado aqui o que é, né? Mas muitos sabem que já assistiu. Certo, agora bora falar do feitiço da heroína da espada. Ela tem feitiço por outras mulheres, a gente pode falar. Ela gosta de outras mulheres. E desde o primeiro episódio a gente vê claramente isso, quando ela era apaixonada pela princesa lá, pela Freya. Então ela era apaixonada por essa princesa há muito tempo. Ela queria pegar ela e fazer aquilo, né? E vocês entenderam, ela queria ela lá para fazer aquilo e pai, tá e vai. Mas como ela não tinha a princesa, ela usava outras garotas para satisfazer o desejo dela corporal, a gente pode falar assim. Que foi o caso da noite quando ela chegou lá. Na mesma noite ela já encontrou um alvo ou uma alva, como vocês preferirem. Exatamente, ela viu uma mulher que ela se interessou, drogou ela e logo em seguida levou por quarto. E lá vocês já sabem o que aconteceu, né? Eu não preciso falar. Então ela faz isso desde muito tempo já. Ela pega as garotas, droga elas e logo em seguida ela vai se divertir, como ela fazia com o protagonista, mas em vez de fazer corporalmente, ela espanca ele fisicamente, exatamente, ela quebra ele todo, como a gente viu no passado. E além disso, a gente vai falar do encontro do protagonista com o do comerciante. Exatamente, eu avisei para vocês que esses dois iam se encontrar, não avisei? Exatamente, esses dois se encontraram e parece que eles estão bem amigos agora. Mas certamente, uma boa amizade é aquela que tu tem um bom lucro. E é exatamente isso que o nosso comerciante está avisando nesse exato momento. Não só ele, né? Mas também o nosso querido herói curandeiro. Exatamente, ele está fazendo poções de fadiga, de melhorar a saúde, essas coisas assim para o comerciante poder vender, ele ganhar o lucro e depois ele ganhar um lucro em cima do lucro do comerciante. Vocês estão entendendo a expertise do cara? Ele está muito concentrado nisso, mas aí ele avisa o protagonista para o comerciante que se ele quer viver ainda, continuar vivo, é melhor ele sair da cidade, porque senão as coisas podem ficar bem perigosas. Mas aí ele também dá um aviso pro protagonista, exatamente. Ele fala pro protagonista tomar cuidado que a heroína da espada ele tá fazendo vítimas a noite toda, todas as noites. Exatamente. Ela todas as noites está se divertindo, a gente pode falar. Mas muitos vão perguntar, mas por que ele está avisando? O nosso protagonista é forte, é super overpower. Sim, eu concordo com vocês nessa parte, mas só que tem o seguinte, ele tem três lindas garotas que não são tão poderosas assim. E devido a isso, ele que toma conta delas. E elas são propriedade dele, como ele mesmo fala. E isso é complicado. Ele não vai conseguir proteger as três de uma vez de uma psicopata. A gente pode falar desta forma.
de uma forma mais amigável de uma mulher com feitiços pesados, a gente pode falar. E o protagonista até pensa em usar uma delas como isca, mas depois da noite lá divertida que eles têm, é tapa, e tá, e tá, e... Se vocês me entenderam, chega a nossa querida candidata Lorde Demônio, ela se fecha lá naquele lençol e começa, né, a fazer aquilo lá, e eu não posso falar por causa das diretrizes do YouTube. Mas sim, depois daquilo ele percebe que ele não vai usar elas de nenhuma forma. Ele não gostaria de ver os brinquedos dele quebrados por outra pessoa, como ele mesmo fala na cena. Eu achei bem interessante porque ele cuida das coisas dele, ele não vai deixar outras pessoas quebrar. Não é aquele sentimento de amizade, amor, não. É porque ele, como toda pessoa, ele tem aquele apego pessoal pelas coisas dele. Mas aí vai surgir a pergunta: mas como ele vai conseguir fazer a vingança dele sem usar uma isca que é uma mulher? Simples, ele mesmo vai ser a mulher. Exatamente. Lembra daquela habilidade super roubada dele de trocar de rosto e o corpo da pessoa? Sim, ele faz isso com ele mesmo. Mas antes, ele fala para as garotas maquiarem ele. Exatamente, as garotas acham até bastante estranho. A Lorde Demônio é mais engraçada, sinceramente. Ela é a mais engraçada. Ela fica com aquela cara tipo, porque ele tem esse fetiche de se maquiar como mulher. Mas aí ele explica que é por uma negociação dele, a gente pode falar. E ele troca de rosto. E logo em seguida o que acontece? Elas acham ele muito fofo. E sinceramente, como a própria Lorde Demônio disse, aquela malicidade dele, aquela cara de mal, a gente pode falar, e tudo em volta dele sumiu. Ela falou até que não é justo. E eu concordo, não é justo. Em uma simples toca de rosto, ele é uma pessoa totalmente diferente por fora. Mas por dentro ele ainda continua a mesma pessoa. Ele tá querendo ainda a vingança dele e ele vai conseguir? Não sabemos, mas aí elas transformam ele mais bonito ainda. E para quem pensava que essa transformação tirava toda a força física de uma pessoa, estão completamente enganados, porque é mostrado isso, que transformações como essa não tiram a força de uma pessoa só porque trocou de corpo. Não, a força dele ainda é imensa. E os três ladrões se ferraram, literalmente, por tentar pegar ele, que é ela agora. Isso tá estranho. Eu vou ter que até atualizar aquela tabela lá, mas ele troca de rosto de volta depois lá pro finalzinho, só lembrando. Pois bem, ele vai pro encontro com a nossa querida heroína da espada. Ele bebe lá algumas vezes, ele fica esperando ela até que ela aparece, exatamente. E logo de cara, como ele tinha certeza, ela se interessa por ele. Ele até toma um drink, conversam por horas, e logo na hora que ele tá indo embora, ela oferece uma última bebida e coloca uma droga para ele beber. Ele até percebe, ele vai embora para não beber. Ele fala para ela beber até, para ela ver se ela cai no próprio truque, mas é claro que não. Ela bebe sim de uma certa forma, mas ela beija ele, faz ele beber o líquido exatamente. E logo em seguida ele apaga. Aí a coisa mais estranha que aconteceu foi nesse apagão. Um cara tentou matar a heroína da espada, tá? Logicamente não ia conseguir. Aí quando ela foi para pegar ele, a gente pode falar o cara que tentou matar ela, o que acontece exatamente? Ela joga o nosso querido herói. Exatamente, ela joga o protagonista que tá em forma de mulher em cima do cara e depois só olha falando: "Opa, não era para eu estar fazendo isso". Eu fiquei assim, como ela joga uma garota assim do nada só por jogar, não se importando com ela, entende? Então isso aqui é um absurdo, na minha opinião. Ela fez isso do nada, que é a parte que mais impressionou pra mim nesse episódio. Além disso, o nosso protagonista tem que revidar, ele tem que acordar. Eles têm uma luta legal lá, eu achei, mas aquela espada dela é super roubada, que é a Ragnarok, é roubada demais. Ela cura ela e aumenta as habilidades físicas sobre-humanamente, exatamente. E aí o nosso protagonista é derrotado. Depois de um bom tempo ele ganhando, ele é derrotado. Mas agora a melhor parte, na minha opinião, acontece. O nosso protagonista, quando ele está lá indefesamente amarrado, ela pergunta quem ele é e ela diz que vão começar a brincar. Ela vai escanear, a gente pode falar assim, de certa forma, o corpo dela todo, exatamente todo, o corpo do protagonista que está em forma de mulher, só para lembrar.
E aí, quando ela tá começando a escanear a parte de baixo, ela percebe que a parte de baixo dele, que é uma garota nesse momento, é de um homem. Ela tem nojo de homens, exatamente. Ela odeia eles de muitas formas. A gente ainda não sabe porque, se ela teve um passado trágico, traumático, alguma coisa do tipo assim para odiar os homens, mas talvez seja mostrado pra gente. Mas de qualquer forma, o nosso protagonista agora tá livre. Ela foi atingida por veneno e foi apagada. Exatamente, ela tá apagada agora no chão. Despida, a gente pode falar. O protagonista lambe os lábios e fala que agora é a hora dele de brincar. O que pode acontecer, o que pode dar de errado, nós não sabemos. Mas agora deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que chegou a parte da especulação. Exatamente, vamos especular o que pode acontecer no próximo episódio. E eu chuto que vai ser uma coisa muito boa. O protagonista ele vai brincar com ela, transformando talvez ela em homem, depois de brincar com ela como mulher e homem, se vocês me entendem. Então depois disso talvez ele possa transformar ela em homem, como ela fez com o soldado, que transformou aquele soldado em mulher e deixou para outros homens brincar. Bem, a gente não sabe, mas talvez para ela ser transformada em homem seja a pior coisa para ela. Bem, depois de quebrar uns dedos dela, talvez isso aconteça, né? Mas é conferir aí, né? E agora eu escolhi uma dessas duas telas e vai pro próximo vídeo, tá bom? Aqui é o Strife, falou!